Por que tantos homens têm medo de falar com mulheres? Alguns até suam nas mãos e já são homens formados. Essa é uma pergunta muito legal porque ela traz uma reflexão importantíssima, né? Que ela vem desde os aspectos do passado. Qual é o maior problema, o maior medo de um ser humano? Muita gente vai dizer, é morrer. Não. Existe algo quase que maior do que a morte. Esse problema, quando ele acontecia no passado, significava uma sentença de morte. Nos tempos atuais, ele significa um atestado de fracasso na vida. Este problema se chama rejeição. Ser rejeitado por alguém, ser rejeitado por um grupo social, significa, se a gente voltar para os nossos tempos tribais, se eu fosse rejeitado pela minha tribo, eu praticamente estava condenado à morte, porque eu não ia conseguir sobreviver sozinho. Isso foi incutido na nossa cabeça, afinal, nós só estamos como estamos nos tempos atuais, estacionários e produzindo coisas para comer há 10 mil anos, né? Então isso não é o suficiente para o nosso cérebro mudar drasticamente. Então, foi incutido dentro de nós, lá no fundo do nosso cérebro, essa grande dificuldade de lidar com a rejeição, porque a rejeição é o risco de morte. Então, quando nós somos rejeitados, a sensação é de que nós estamos sendo mortos, de fato, a sensação é uma dor física, né? Todo mundo não, mas grande parte dos que estão me ouvindo agora já passaram por um pé na bunda, né? Ou por uma demissão. E a sensação da pessoa dizer assim, você não pode mais estar aqui, ou não vamos mais ficar juntos, ela rasga a gente por dentro, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o medo da rejeição, ele é gigantesco. E aí você coloca isso ainda em cima de um homem ou de um jovem em formação, né? Os homens, diferente das mulheres, as mulheres elas possuem valor inerente, certo? Por quê? Porque vocês são as geradoras da vida. Na natureza é assim. Se a gente olhar para todo o quadro da natureza que cerca este planeta, com raríssimas exceções, geralmente as fêmeas estão ali e os machos precisam se degladiar para conquistar a fêmea. Por quê? Porque a fêmea já tem o dela garantido. O macho não tem nada garantido. A fêmea só precisa apontar para qual é o melhor qualificado para estar com ela. E por mais que na espécie humana a gente tenha muitos elementos constructos sociais, hipotéticos e teóricos e tal, se a gente tirar toda a roupagem civilizatória, ainda é a mesma coisa. As mulheres têm como principal função escolher um excelente parceiro. E, por outro lado, os homens têm a função de conseguir sobressair acima dos outros concorrentes para conquistar a parceira que ele julga ser a conveniente para ele. Então é sempre uma luta. E enquanto as mulheres têm um valor inerente por sua própria existência, os homens precisam provar o seu valor. Entenda que existe uma diferença aqui. Não é à toa que quando o barco está afundando, o que é dito, salvem as mulheres e as crianças. Por quê? Porque essas a gente não pode perder. Homens, vai nascer de monte. Então, a concepção básica é de que o valor de um homem precisa ser provado. O homem, só por estar vivo e possuir um piu-piu, não vai de maneira nenhuma dizer que ele é importante. Um homem precisa provar-se importante. Então, homens crescem com uma carga muito grande em cima de si mesmos, porque eles precisam mostrar que eles servem para alguma coisa. Eles precisam encontrar um jeito de dar certo na vida profissional, eles precisam encontrar um jeito de ficarem esteticamente um pouco mais bonitos, eles precisam dar um jeito de ganhar dos competidores. E isso já coloca uma carga de toneladas sobre o ombro de homens jovens, especialmente homens aí dos seus 15 aos seus 25. Esses caras estão carregando uma casa em cima das costas, porque a pressão é muito grande para que eles se provem. E quando você soma esse medo instintual da rejeição e você soma essa necessidade de provar-se apto e mistura as duas, você cria um bicho-papão que devora homens todos os dias. Existem homens que estão tão petrificados pelo medo de fracassar que não querem mais tentar. Porque para ele cria-se uma mitologia de que se ele chegar em uma garota e essa garota disser não para ele, ele morre. A fantasia emocional
Não é que ele pense que ele vai morrer, tá? Mas emocionalmente, ele sente que ele vai ser morto se ele receber um não, né? Então, é muito difícil para um homem sobrepor o medo do não. É extremamente difícil ele conseguir tolerar rejeição após rejeição até dar certo. Não é à toa que você vê que existem muitos homens que passaram por uma rejeição, não tiveram resiliência e decidiram se recolher ao ressentimento, à amargura, né? Começam a apontar o dedo e dizer que todo mundo tá errado, de que essa cultura não presta, de que as mulheres não prestam, de que nada mais são do que ou homens feridos, que não conseguiram se recuperar, ou homens que sequer tiveram a coragem de tentar. Mas, como diz o velho ditado, garoto covarde não leva a garota bonita para casa, né? Homem covarde não leva a mulher bonita para casa. Então entenda que quando um homem muitas vezes está com essa sensação, né, inclusive nervoso e tremendo, é porque para ele aquilo é importante. E, honestamente, algumas vezes eu diria que talvez dê valor aos que sentem isso, tá? Se um homem chega para você não ligando para a intensidade emocional da situação, talvez ele não seja o homem para você. Porque o homem que está nervoso ao conversar com você, talvez ele seja um excelente cara. E para ele, conversar com você é um negócio tão difícil, e ele tem tanta expectativa em te conhecer melhor, que ele tá te dando um valor gigantesco. E talvez valha a pena você conhecê-lo com um pouco mais de tranquilidade.